Povo brasileiro, eu sei que o Ricardo Prado não vale um pacote de bolachas. E o Robson Grossman é outro sujeito que se vende por um prato de lentilhas. Mesmo assim, eu venho aqui pedir a audiência de vocês para o Linguiça Voadora, que é o jornal com as notícias mais lazarentas da semana. Homem aparece fazendo o número 2 em audiência da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A Comissão da Saúde se reuniu para tratar da vacinação contra a Covid-19. Enquanto a deputada Marta Rocha, do PDT, falava, um dos participantes esqueceu a câmera ligada quando foi ao banheiro. Talvez acostumado com as cagadas que são feitas na Assembleia, os outros participantes aparentemente não notaram a cena. Realmente tem tudo a ver, né? Enquanto a Marta Rocha falava, o cara tava no vaso soltando a massa podre. Esse levou à risca aquele chavão político dos candidatos que prometem fazer na vida pública o mesmo que fazem na privada. Mas cadê o decoro parlamentar nessas horas? O cara simplesmente senta no vaso e larga a mercadoria lá na frente de todo mundo? Ele deveria ter informado a mesa diretora da Assembleia dizendo: questão de ordem, Vossa Excelência, eu vou cagar. Isso só mostra que o assunto vacina não anda interessando os políticos mesmo. A reunião da Comissão da Saúde acontecendo e o cara cagando pra tudo que estava sendo discutido. Vamos lembrar aqui que alguns meses atrás um casal apareceu fazendo sexo numa live da Câmara Municipal Carioca. E a gente achando que não poderia acontecer nada pior do que isso. Mas o Rio de Janeiro está sempre disposto a dobrar a meta. Porém, convenhamos, ele não foi o primeiro e nem será o último a fazer merda na Assembleia do Rio. No Rio de Janeiro, praia de nudismo reabre com evento de boas-vindas, inclusive para não adeptos. A praia de Abricó foi aberta neste sábado, depois de 8 meses sem receber eventos oficiais. Em comemoração ao retorno e ao Dia Mundial do Naturismo, celebrado em 6 de dezembro, a Associação Naturista de Abricó organizou um evento aberto ao público, com roda de conversa sobre o naturismo. Nessa praia, o maior perigo é o Covid-19. Pra quem tava achando que ficar pelado de meia fosse o máximo do ridículo, agora temos gente pelada de máscara. Além da proteção no rosto, para evitar a invasão do vírus por outros orifícios que não sejam a boca e o nariz, esse povo tinha que usar também uma rolha. E não podemos esquecer que a OMS aconselha nesses casos que deve-se passar álcool em gel em todas as potenciais portas de entrada pro vírus. A julgar pelo público que frequenta praias de nudismo, essa deve ser a verdadeira razão da Covid causar impotência. Eu só quero saber o que eles vão falar se pegarem alguém de máscara com o nariz pra fora, porque uma praia de nudismo é o único lugar do mundo em que não faz o menor sentido usar uma placa dessas como aviso pra quem estiver por lá. Rainha Elizabeth II não furou fila para tomar a vacina contra a Covid-19. Segundo a mídia britânica, nem ela, que tem 94 anos, e nem o príncipe Philip, de 99, tiveram prioridade por causa de seus cargos na vacinação contra o corona. No Reino Unido, uma idosa de 90 anos foi a primeira a ser vacinada. Margaret Cannon foi a primeira a receber a dose em um hospital de Coventry, na região central da Inglaterra. Realmente tem toda a razão a rainha de não furar a fila. Afinal, não há necessidade de pressa. Elizabeth tem toda uma vida aí pela frente. Mas a real é que a rainha Elizabeth não quer tomar a vacina. Ela passou a ter essa posição ao saber da recomendação feita por autoridades de saúde da Rússia, que orientam quase 2 meses de abstinência alcoólica para vacinação. Lula recomenda filme da Netflix e seguidores interpretam como indireta. Pelo Twitter, o ex-presidente recomendou aos seus seguidores o filme O 7 de Chicago. Segundo Lula, a produção fala sobre um processo onde os procuradores sabiam que os réus eram inocentes, mas seguiam com o caso por questões políticas. Nos comentários, os seguidores compararam a história do filme com a justiça brasileira, afirmando que o judiciário daqui é parcial. Essa menção à Netflix feita pelo Lula é mais um capítulo da relação de amor e ódio entre os petistas e a plataforma. Tudo começou com um boicote à Netflix, liderado pelo Pablo Vilaça e seguido por alguns imbecis que cancelaram suas assinaturas insatisfeitos com a primeira temporada da série O Mecanismo. Depois, as pazes foram feitas quando entrou no catálogo da Netflix aquele documentário sobre o impeachment da Dilma, o Chororô em Vertigem, lá da Pietra Andrade Gutierrez Costa. E agora temos consolidada a lua de mel entre a plataforma e os seguidores de Lula. Mas já que o ex-presidente indicou um filme da Netflix, eu também gostaria de indicar outro que está no catálogo, Estrada Sem Lei, que fala da caçada pela polícia do casal Bonnie e Clyde, que apesar de serem criminosos contumazes, tinham a admiração de uma parcela de idiotas que os consideravam como heróis. Como mesmo disse um seguidor do Lula no Twitter, qualquer semelhança com o que vivemos no Brasil não é mera coincidência. Mas o pior é que não dá nem pra ficar surpreendido, afinal o PT tem essa habilidade de acreditar em coisas que não existem, como Lula honesto e democracia na Venezuela.
Falando no Lula, o ex-presidente comunicou à justiça que vai para Cuba gravar documentário. Lula vai figurar no documentário dirigido por Oliver Stone. Segundo o ofício remetido nessa semana à 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, o petista embarca para Cuba no dia 17 de dezembro e voltará ao Brasil somente no dia 20 de janeiro de 2021. Olha, apesar de tudo, nós temos que dar os parabéns pro Lula. Vai ficar mais de um mês em Cuba, o que é muito, mas muito mais do que qualquer socialista de boutique aqui do Brasil conseguiu aguentar por lá. O Boulos mesmo, quando foi, só ficou tempo suficiente para gravar meia dúzia de videozinho pro Twitter e voltou correndo pro Brasil. Agora, só eu acho que a estreia do Lula como ator não tá acontecendo no gênero errado, pois pra mim o estilo do ex-presidente se encaixa muito melhor pra ficção do que pra documentário. De repente, até a Pietra Costa se sairia melhor dirigindo o Lula do que o Oliver Stone. Presidente Jair Bolsonaro disse essa semana que negocia com o Congresso a adoção do voto impresso nas eleições. Segundo Bolsonaro, cabe ao Executivo e ao Legislativo decidir como deve funcionar o processo eleitoral. O presidente também repetiu que esse é um pedido do povo brasileiro. Tá bem claro que Bolsonaro apareceu com essa ideia de olho nas eleições de 2022. Ele não quer correr risco nenhum de perder a eleição para um candidato que venha disputar pelo PT, seja ele o Lula ou qualquer outro. E o voto impresso ajudaria um bocado nisso. Afinal, é consenso entre todos que os eleitores do Lula e do PT não sabem escrever. Corte de cabelo do presidente Jair Bolsonaro virou um dos assuntos mais comentados no Twitter no início da semana. Após a aparição pública do presidente na segunda-feira com o cabelo de chapeleta, internautas não perdoaram na comparação com o personagem Beisola do programa A Grande Família. E depois dizem que Bolsonaro não valoriza as mulheres. Valoriza tanto que até deixa o seu cabelo igual ao de uma. A primeira-dama Michele, que deve estar se sentindo honrada, pois o seu cabelo serviu de inspiração para o novo corte do marido. Se isso não é homenagem, eu não sei mais o que é. Filho do senador Chico Rodrigues, aquele do dinheiro na cueca, tem dívida de mais de R$1 milhão com a União. Pedro Arthur Ferreira Rodrigues também é suplente de seu pai e vai assumir a vaga de Chico no Senado. A dívida de Pedro com a União é de R$1.100.000, segundo dados da lista de devedores da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Além disso, uma das empresas da qual o filho do senador é sócio administrador, a San Sebastian Construções, tem dívida de aproximadamente R$500 mil com a União, de acordo com os mesmos registros. Até imagino como foi a conversa na casa dos Rodrigues. O Pedro chegou pro Chico e disse: "Pai, me arranja aí uma grana para eu pagar essa dívida que eu tenho?" E o senador respondeu: "Só se eu tirar do c***." A diferença é que depois de ouvir uma resposta dessa, em vez de frustrado, o Pedro vai ficar esperançoso. Na Bahia, a jovem adota bode como animal de estimação e história viraliza na web. A Sucena Guerra, de 19 anos, mora em Senhor do Bonfim, a 375 quilômetros de Salvador. Ela ganhou destaque nas redes sociais após postar uma série de vídeos que conta a história sobre adotar um bode como animal de estimação. Nos vídeos, ela relata como foi o processo, a reação dos pais e o cotidiano com o cabritinho. Procurada pela reportagem do Linguiça Voadora, a Sucena disse o seguinte sobre o seu animal de estimação: "Ele é um cabra legal." Nos Estados Unidos, mansão de Tom Brady e Gisele Bündchen é invadida. Propriedade, que tem 14 mil metros quadrados e é estimada em R$140 milhões, fica em Massachusetts. Mas a família não mora lá desde que o jogador passou a defender o Tampa Bay Buccaneers. Suspeito da invasão foi preso pela polícia. Essa história toda faz jus àquela máxima do futebol americano que diz que o ataque até ganha um joguinho ou outro, mas é a defesa que ganha campeonatos. Se a Gisele fosse casada com um linebacker e não com um quarterback, nada disso teria acontecido. Me engravida, Tom Brady. O Brady deixou a casinha desguarnecida e tomou um touchdown pelas costas. E no fim, quem teve que dar um tackle no invasor foi a polícia. Nos Estados Unidos, jovem gay descobre que pai homofóbico ia a orgias com homens e se prostituía. O caso foi relatado pelo rapaz em um post publicado no TikTok e tem viralizado pela internet. Sean O'Connor foi expulso de casa aos 15 anos por assumir sua sexualidade e descobriu os segredos de seu pai. Mas que pai pau no cu, hein? No dele mesmo, no caso. Mas o filho deveria dar um desconto pro velho. Na certa, o pai só ia nessas orgias pra entender melhor como são as coisas pro filho. Devia ser só um estudo de campo. Vai ver, ele até ia revelar isso pro rapaz nesse Natal, mas o filho aí, quando descobriu tudo, acabou estragando a surpresa. E aqui termina mais uma edição do Linguiça Voadora. Eu tô de volta na semana que vem e vocês não esqueçam de curtir o nosso canal e compartilhar os nossos vídeos.